Olá, irmãos, amigos, pessoal que nos assiste aqui no Palavra do Dia. Estamos realizando esta série de vídeos sobre os 5 solas, devido ao aniversário da Reforma de 500 anos, que se completará no dia 31 de outubro deste ano. E nós já falamos sobre o sola Scriptura, sobre solus Christus, e agora falaremos sobre sola gratia, que é uma doutrina que vem confirmar aquilo que os apóstolos, aquilo que Cristo, aquilo que a Bíblia sempre levantava, que a salvação é somente pela graça. Afinal, nós homens estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não há quem faça o bem, não há justo sequer. Portanto, não há como um morto se levantar da sepultura e fazer boas obras. Não há como. Era necessário que alguém o vivificasse, o ressuscitasse. E este foi Cristo. E foi uma ação unilateral de Deus. Somente pela sua graça é que nós podemos nos levantar dos mortos e revivermos e ressuscitarmos como novas criaturas. Esta doutrina veio bater de frente com aquilo que a Igreja Católica Romana pregava. Uma mistura entre confiança na graça de Deus e confiança em suas próprias obras. Esta doutrina da Igreja Católica, uma doutrina opressora de sua época, fazia com que as pessoas acreditassem que elas poderiam conquistar ou cooperar com Cristo Jesus. Mas a Bíblia não nos ensina isso. O apóstolo Paulo, em Efésios, diz que Cristo nos deu vida estando nós mortos. Portanto, a ação da graça, a ação salvadora, é unilateral de Deus para com os homens. E não uma cooperação, ou o chamado sinergismo, que muitas igrejas até hoje pregam. Mas o que nós pregamos, o que nós entendemos que foi levantado na Reforma e que muito já foi pregado pelos apóstolos é que a ação salvadora é uma ação monergística, ou seja, somente de Deus. E contra esta doutrina da Igreja Católica Romana, os reformadores se levantaram a fim de relembrar a doutrina que somos salvos somente pela graça de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esta doutrina é uma doutrina libertadora. É uma doutrina que nos deixa em paz. Afinal, não precisaremos correr atrás do vento, correr atrás de algo que achamos que podemos conseguir, mas que no final não conseguiremos coisa nenhuma. Porque pelas nossas forças não é possível alcançarmos um Deus grande. Tiago dirá que aquele que tropeça em um ponto da lei, tropeçou em toda a lei. Portanto, pela lei ninguém consegue ser salvo. Pela prática das obras, pela prática da lei, ninguém consegue alcançar a salvação. Era necessário que um homem perfeito, poderoso e verdadeiramente homem, nos substituísse. E Deus, pela sua ação unilateral, se encarnou e fez isso, para que alcançasse os seus, aqueles que ele elegeu desde a fundação do mundo, somente pela graça. Portanto, nós não acreditamos que há uma cooperação humana na salvação. A salvação vem somente pela graça, pela vontade de Deus, aqueles que ele elegeu. E não se engane, aqueles que são salvos pela graça não são aqueles crentes relaxados. Aqueles que são justos têm prazer na lei do Senhor. Aqueles que são justos meditam nela dia e noite e são salvos pela graça para a prática das boas obras. Portanto, Deus sim nos salvou pela sua ação unilateral. Somos salvos somente pela graça. Mas agora, uma vez salvos, realizamos boas obras a fim de glorificarmos aquele que nos salvou somente pela graça.